Boa noite, galera. Esperar aqui a professora Bárbara entrar. Como vocês estão? Tudo certo? E aí, tudo bem, gente? Daniel, Wellington, Elinda, tranquilo? Só esperando a professora Bárbara entrar aí. Aí entrou Eduarda. E aí, Juju? Fala, Babi, professora Bárbara. Oi, Léo, e aí, querido? Tá me ouvindo? Tá dando pra Tranquilo, ouvir estou te direitinho? ouvindo em alto bom som, graças a Deus. Que bom, então. E aí, Bernardo tá dormindo? Tá com o Tá Pedrão lá? dormindo? Tá ali com o pai? E vamos Que, nessa. que coisa boa. Babi, uma grande honra, tá podendo ter esse momento aqui com você, né? A gente tem procurado fazer pelo menos uma vez na semana as lives com os professores dos núcleos, com os faixas pretas da equipe. E, assim, é um momento muito esperado, né? A gente começou com os professores do núcleo, já foi o professor Bida, do núcleo de Taguatinga, né? Que ele também é da sede, com o professor Jobson. E temos a grande honra de tê-la agora aqui, né? Porque você tem muita história, você é um ícone representativo em relação às mulheres na luta, a gente vai falar muito disso daí, as batalhas que você já travou nessa vida e que você não só saiu como vencedora, como sempre deu um upgrade depois, né? Melhorou mais ainda, o que é muito bacana, né? Você está conseguindo me escutar direitinho? Tô te ouvindo super bem. Então, bacana, vamos lá. Então, vamos lá, me fale aí, quem é Bárbara? Bárbara Monteiro, né? Se apresente aí. Exatamente. Diga Então, quem é você, o que você faz. Acho que você tem até mestrado, estava dando uma olhada na sua tese, né? Diga aí um pouquinho de você. eu sou de Salvador, moro aqui em Brasília já, esse ano completo 14 anos de Brasília, eu sou servidora pública, e aí eu vim parar aqui em Brasília porque eu fui lotada aqui em Brasília no Ministério da Educação. É, Toda a minha trajetória foi estudando educação, embora minha paixão sempre tenha sido educação física, eu acabei fazendo outro curso e enveredei pela educação. Então, desde a graduação, eu escrevo sobre educação, especialização na área de educação, e agora, recentemente, eu inventei de fazer um segundo mestrado também na área de educação. Então, estou aproveitando aí o puerpério para poder terminar e apresentar minha dissertação. Então, sou servidora pública, apaixonada pelo jiu-jitsu de Salvador, abrigada em Brasília, muito bem recebida pelo mestre Del e pela equipe Del. Eu cheguei aqui em Brasília em 2006, já era faixa roxa, e aí fui acolhida pela nossa equipe. Que bacana, hein, Babi? Eu ensaiando aí para começar o mestrado, o primeiro mestrado, você já empolgadaça indo para o segundo. Que Deus abençoe, hein? É pura folia, pura folia. Essa galera que é pesquisadora, que gosta de estudar, quando começa, e aí acaba. Toda vez que eu termino, eu digo, nunca mais eu vou inventar um negócio desse. Para. Aí a gente vai, não demora um pouquinho, já começa de novo. Que bacana, é isso aí, verdade. Babi, quando você começou o jiu-jitsu? Fala um pouquinho para a gente como é que foi o seu começo. É, eu pratico esportes desde 6 anos de idade, né? Embora não pareça, eu comecei no balé, fiz 8 anos de balé e aí, num determinado momento concomitante o balé e o handball, joguei 12 anos de handball. E quando a gente termina o ensino médio, o esporte coletivo, e principalmente o esporte coletivo feminino, é bem complicado, porque as mulheres acabam entrando em um outro ritmo, é um pouco difícil a gente conseguir montar time na fase adulta. E aí, quando eu entrei na universidade, eu conheci o jiu-jitsu e comecei a treinar jiu-jitsu. Meu irmão mais novo, o do meio,
mais novo do que eu, ele já treinava jiu-jitsu. Eu ficava ali na beira do tatame, dava uma olhada e tal, mas sempre com aquele discurso, não, isso aqui é coisa de homem, isso aqui não é coisa de mulher, não. Não, não pode. Então, meu irmão já treinava há bastante tempo. Mas aí, a convite de um amigo, lá no final de 2000, não, final de 2001, eu fui conhecer a De La Riva aqui em Bahia. Então, ele, no final de semana, num churrasco, falou, eu treino jiu-jitsu e tal, eu já sabia, e eu fiquei super interessada. Eu falei, eu queria muito conhecer e tal. Ele, não, tem treino segunda-feira, tal horário. Só que ele não esperava que, de fato, eu fosse aparecer. Quando deu a segunda-feira, naquele horário, eu apareci lá no treino, ele me apresentou jiu-jitsu e eu nunca mais quis largar. Então, foi o primeiro treino para o resto da vida. Pô, que bacana, Babi. Muito bacana, hein? Do balé para o jiu-jitsu, que Do legal, balé que para o legal. jiu-jitsu. Bacana, ó, dar um salve aí pro pessoal, né? Tem muita gente Estou assim vendo top. aqui Maria, Marice, João, Que legal. Pedro, Naia também. Estou vendo que entrou uma galera aí já. É isso aí, que bacana. Ó, Pedro está Babi, falando que faltou disciplina. Mas disciplina para quê? Para eu continuar o balé, será? Mas, por falar em disciplina, o balé não é tão diferente. O Rafa também, dois a Rafa e o Rafa aí entrando. O balé e o jiu-jitsu, eles se assemelham muito com relação à disciplina. São duas atividades que exigem muita disciplina. A gente pode achar o balé aquela coisa assim, muito professor Jobson, líder da nossa equipe dela em rotina, de aqui, de pessoas era a nossa grande prova feminina da então, a gente tem uma feminina fantástica lá em Altina. As pessoas não treinam jiu-jitsu, muito gratuito. Lá é então, são duas atividades que se assemelham muito. A gente vê o balé dele cair muito bonitinho, ele exige muito sofrimento, muita dor. Então, um moleque brasileiro Babi, eu acho que o seu tá travando um pouquinho. Eu não sei se o meu se é o meu que tá travando ou se é o seu. eu Alguém pode responder aí? Só um pouquinho que o seu tá travando um pouquinho, Babi. olhada aqui. Tá ok, eu tô bem Opa, melhorou, pertinho. melhorou. Melhorou, Então, beleza, pronto. 100%. Tô Então, aqui. vamos lá. Tá me Ó, escutando Maria aí bem? falando que não consegue fazer metade das coisas. Mentira! Ó, eu comecei a descobrir agora, com um bebê em casa, que quem é mãe que cuida de bebê consegue fazer, com certeza faz um monte de coisa. Não que nós mulheres sejamos diferentes e a gente consiga fazer mais coisas, que é um discurso que eu busco sempre de desconstruir. Mas eu acho que quando a gente é responsável por um serzinho pequeno ali, a gente se desdobra tanto que a gente faz um monte de coisa. E aí, tanto para homens quanto Verdade. para mulheres, você que é pai aí, eu tenho certeza que você também se vira nos 30 e se desdobra total, né, Léo? Hoje, inclusive, eu tô aqui cansado. Hoje a minha esposa estava atendendo, foi trabalhar fora, e eu fiquei em reunião online aqui com o pessoal do trabalho e a pequena tendo aula online. Eu, peraí, pessoal, só um pouquinho que eu já volto. Eu ia lá e voltava, e aquela coisa toda. Mas é isso aí, ó, são os prazeres da vida, né? Com Babi, certeza. ó, quero pro Daniel entrando, a galera, ô pessoal, muito bacana aí, viu a participação de todos. A gente tem um já deixar consignado aqui que a gente tem um pré-roteiro aqui, mas fique bem à vontade, viu? A live é sua, a gente está Tranquilo, aqui para vamos conversar. seguindo o Se você roteiro, vamos quiser, fazer aí. eu vou controlando o tempo aqui, né? Por Babi, favor, porque eu falo demais e me interrompa, eu falo demais, então se tiver atrasando um pouco nossas perguntas, pode interromper super tranquilo. esquenta não, até porque a sua live é muito aguardada aqui, né? E é isso aí, tem muita coisa para
para a gente escutar um pouco da sua história e aprender muito com a pessoa que você é, né? Que todos nós admiramos bastante. E quando você chegou, a gente falou aí de quando você começou a praticar o jiu-jitsu, e quando você, fala um pouquinho, quando você chegou aqui em Brasília, como é que você foi acolhida pela família Del, né? Quem foram seus professores? Fala um pouquinho para a gente disso daí. Eu acho que oficialmente eu nunca contei essa história. Embora todo mundo que treina comigo, a galera que me conhece, super conhece essa história. Mas foi bem engraçado, porque assim, na época que eu me mudei para Brasília, eu estava treinando muito intensamente. Eu tinha um desafio de MMA para cumprir com a Ana Maria Índia, na época que era Vale Tudo, né? O Vale Tudo estava super em alta e a gente ia ter a segunda edição do Minotauro Fight lá em Salvador. Então eu estava treinando um monte. Acabou que a luta não aconteceu, ela se mudou para o Rio de Janeiro na época e tal, mas eu treinava muito. E aí, estava em todas as competições de jiu-jitsu e queria levar o jiu-jitsu super a sério mesmo como profissão. Mas aí, passei no concurso, fui lotada aqui em Brasília, vim para Brasília. Na época que eu me mudei, eu vim com uma mochila nas costas, depois meu pai mandou minha mudança no meu carro, mas eu vim com uma mochila nas costas, não tinha onde morar. Saí do aeroporto, eu fui direto para a academia, me matriculei e depois saí caminhando para poder procurar um apartamento que fosse próximo da academia para poder morar próximo da academia. Infelizmente, assim, eu não consegui me adaptar. Era um professor fantástico, mas eu não consegui me adaptar naquela academia. E aí eu fui deixando de treinar, fui faltando os treinos, e meu professor de Salvador, Ricardo Simpatia, ele me ligou, naquela época não tinha tanta rede social assim, me ligou e falou assim, ó, Bárbara, o que está acontecendo? Por que você não está participando mais dos campeonatos? Você lutava tudo e tal, os campeonatos CBJJ, né, que a gente acabava pelo Brasil se encontrando, não te encontro mais, não vejo mais, o que está acontecendo? Aí eu falei, mestre, naquela época eu ainda não conhecia o mestre Del, a gente ainda não tinha, e também não tinha toda a normatização do nosso esporte, né? A gente costumava chamar todo faixa preta de mestre. Mestre, eu não gosto do jiu-jitsu, não. Eu descobri que o que eu gostava mesmo era da nossa equipe, do clima da nossa equipe, daquela coisa de família, de estar todo mundo junto. E isso aqui não é pra mim, não. Não era o esporte que me unia, era a galera. Ele falou, não, isso tá errado. Não pode ser assim. Eu vou para ir para Brasília, a gente vai descobrir um lugar e a gente vai achar um lugar para você treinar. Nessa época, aí ele veio aqui para Brasília e tal, e a gente saiu fazendo, eu adorava, sempre gostei de fazer visita nas academias, né? E aí a gente saiu fazendo visita em várias academias. Quando chegou no final assim, quase da estada dele, e a gente, sem ter uma grande identificação com lugar nenhum, eu falei, mas você tem uma academia aqui que é só atravessar a rua da minha casa. Eu já tinha me mudado, não estava mais perto lá daquela academia que eu tinha começado a treinar. Mas eu não quero ir lá, não. Eu já fui lá, rapaz, passei uns perrengues. O dono da academia, no primeiro treino, me deu 2 chaves de rim. Eu respirava e batia. Eu falei, não, mas não é do jeito que a gente é, não. Não quero não. Não que eu não fizesse um treino duro, mas achei um clima muito não amistoso, né? E aí ele falou, não, então é lá mesmo que a gente vai. Bora lá que eu quero conhecer essa academia. E aí chegamos lá. Para minha surpresa, o professor tinha mudado. E quem era o professor novo que estava estreando na academia era o professor Rodney. Então, eu fiz parte da primeira turma independente do professor Rodney, que foi lá na GEPOL, no Clube da Polícia Civil, e lá a gente acabou ficando por lá durante 7 anos. E aí foi identificação à primeira vista, assim, meu professor de Salvador e ele se conheceram, e aí a gente conversou muito. Só tinha nós 3 no tatame. A turma estava realmente começando. E aí, Rafael Cavalcante que entrou aí, Maria, tem uma galera que é dessa turma pedra fundamental do professor Rodney lá na GEPOL. E aí, pronto, eu redescobri, falei, não, era o jiu-jitsu mesmo, que eu era apaixonada, só estava faltando eu achar a minha casa. E aí, Simpatia voltou para Salvador naquele,
Mesquita aí também, nosso professor faixa preta, que é dessa turma, pedra fundamental dessa turma, que conheci, imagina, conheci faixa branca, hoje faixa preta aí, responsável por aulas na nossa equipe. É bom demais ver isso, a evolução da galera. Tá certo, que bacana, Babi, muito legal. Professor Roger também, eu tive a felicidade aí de ter um ou 2 anos com ele, acho que 1 ano e meio mais ou menos, ele entre a faixa branca e a faixa azul, lá na antiga escala, que saudade da escala, aquele tatame maravilhoso. Até Ó, o hoje eu professor faço Mesquita um aí trabalho. dando uma chamada em Rafael, ó, dizendo quando assumiu. A gente tem um monte de fugitivo do esporte, né? Que começa a treinar e aí fica fugido e sem aparecer. Pois é, faixa preta é uma faixa branca que não existiu, né? Tem Com que, certeza. não pode esmurecer. Então, bacana, Babi, muito, muito legal. Não sabia, eu pessoalmente não sabia que você tinha começado na GEPAL, pensei que você tinha começado ali na escala mesmo. Legal. Isso foi Eu quando que você comecei começou com o treinando isso rock? em Qual ano? 2006. Nossa, Início de muito, muito 2007. antigo, hein? Início de 2007. Aí eu comecei treinando com o professor Rodney e dia de sexta-feira a gente ia para a nossa missa com o mestre Del lá na escala. E aí depois acompanhava os treinos da tarde lá com o mestre Del também lá na escala. E graças a Deus tive uma felicidade muito grande de acompanhar muitos treinos do mestre, né? Isso foi uma das coisas que me encantou demais. Eu não conhecia nenhum faixa vermelha. A gente tem, muito recentemente, a gente teve um movimento de regularização da documentação de muitos grandes mestres e hoje a gente abre lá o site da CBJJ e a gente consegue identificar muitos mestres. Mas, principalmente, acho que até 2010, mais ou menos, o mestre Del era um dos 7 faixas vermelhas do mundo e o único de origem fada. Hoje a gente tem muitos outros cadastrados e diplomados pela CBJJ, mas naquela época não. E eu nunca tinha visto na minha vida um faixa vermelha. Então, para mim, foi assim, muito emocionante mesmo, e de Sim. conhecer a história do jiu-jitsu por alguém que viveu a história do jiu-jitsu desde o seu início aqui no nosso país, né? Então, as histórias sempre muito vivas. Sim, com certeza. Eu também me sinto da mesma forma, viu, Babi? Muito Ó, emocionado de Diogo ter a Vernais entrou aí oportunidade também também pedra fundamental lá da GEPOL. de... Babi, agora, seguinte, vamos entrar em outro tema aqui. A gente sabe que você enfrentou um câncer de mama, né? É Uhum. uma situação onde a equipe acompanhou, né, de perto e graças a Deus você venceu, né, esse câncer e teve uma passagem que eu tenho vamos ter a oportunidade aí de ouvir você falando, aquela passagem que todo mundo vestiu o kimono rosa, o pessoal raspou o cabelo, né? Conta um pouquinho pra gente como o jiu-jitsu, como o esporte te ajudou a superar isso. Assim, minha família é toda de Salvador. Eu vim para aqui, para Brasília, com a mochila nas costas, sozinha, e a única coisa que eu conhecia nessa terra aqui, que era comum na minha terra, era o jiu-jitsu. A partir do momento que eu fui acolhida pela equipe Del, pela família Del, vocês sabem como é o meu tratamento e são todos meus irmãos. O tatame é o lugar onde eu me sinto mais feliz, um lugar que eu amo. Professor Dida, boa noite. Um lugar que eu amo muito e quando eu comecei meu tratamento, eu senti muito, né? Por pensar que eu nunca mais pudesse treinar jiu-jitsu. Logo no início do tratamento, eu passei a quimioterapia toda, começava a quimioterapia às 8 horas da manhã, meio-dia eu estava no tatame pro treino de meio-dia. Só que teve um dia muito específico que eu não fui, na verdade eu fui para o treino, só que eu já tinha perdido os cabelos e aí estava com lenço e aí o professor Heidner me perguntou, tá, mas por que você não quer treinar, tá sentindo mal, tá? Eu falei, não, professor, não é isso, é porque eu não estou preparada psicologicamente ainda para expor minha careca em público. E aí isso foi num treino no início da semana, passou a semana
vocês se articularam, fizeram todo um movimento. Quando eu cheguei no treino seguinte, ainda para assistir o treino, porque eu ainda estava insegura, pararam lá na GEPOL, eu entrei no meio da academia e aí as televisões que ficavam na academia começaram a rodar um vídeo, a galera toda falando, me dando apoio, raspando as cabeças. E aí eu vi todo mundo careca. Fazer o quê? Tirar o lenço, vamos treinar, vamos largar de onda, que tá todo mundo careca igual a mim. Foi um gesto belíssimo, foi uma das coisas mais lindas que aconteceram na minha vida. Fiquei profundamente emocionada. Até hoje, quando eu falo, eu me emociono muito. E aí depois, coordenado por Daniel 2N, que disse que não ia assistir a live, porque era no horário da novela dele, que ele estaria assistindo a novela, mas ele, que é um cara muito querido por todos nós, organizou com todo mundo, com o Fábio da Yamarashi. Vocês conseguiram pegar todos os kimonos que a Yamarashi tinha produzidos cor-de-rosa. Eu comecei meu tratamento em junho. Isso foi em outubro. Quando chegou no Outubro Rosa, que tinha toda aquela campanha do Outubro Rosa, aí vocês se articularam e eu chego para o treino, tá todo mundo de kimono rosa. Eu sei que a gente foi capa do Correio Brasiliense e todos muito preocupados, porque eu era a irmã mulher que estava ali, mas todo mundo tem mãe, tem outras irmãs, tem amigas, e com a preocupação de... Acontece com todo mundo. Aconteceu com uma pessoa atleta, uma pessoa de vida saudável, então pode acontecer também com a pessoa que está próximo de mim. E aí foi um outro gesto assim, muito bonito de todo mundo ali. A gente vê aquele bando de marmãs de faixa preta, numa das fotos da live, tá lá, um monte de faixa preta, tudo de kimono rosa, e se sensibilizando para poder ajudar outras mulheres a ficarem atentas, porque a gente viu a doença muito próximo da gente, né? Ah, com certeza, Babi. E assim, Meu como você Dindo falou, entrou aí também. próximo, né? E a gente acha assim que não vai Ó, acontecer, que é uma Daniel coisa disse que estava distante. assistindo a novela, mas olha ele aí, ó. Disse que o mais difícil foi achar um kimono A5 rosa. Mas ele vestiu. Ué, que bacana. Infelizmente, esse dia eu não pude comparecer. Fico muito triste, porque eu queria ter muito ter participado desse momento, mas minha filha estava recém-nascida e ela não estava muito bem no dia, estava com febrezinha, e realmente só isso mesmo para me tirar desse momento tão sublime, né? Esse momento tão ímpar na história, na sua história e na história da nossa equipe. Mas eu acompanhei em todos os eventos que teve, a gente estava lá, fora esse, e realmente foi uma vitória para todos nós, né? E aproveitando esse gancho, a gente sabe que logo depois, né, que você fez a cirurgia, que você venceu o câncer e entrou naquela parte de tomar a medicação, que também é uma parte muito difícil, né, Babi? Você deu um upgrade na sua vida, né? Assim, você é, entrou para aquele projeto, eu esqueci o nome agora, aquele O do calendário Dr. metafísicos? É, o Isso, calendário. isso é uma coisa assim incrível. Mudou muito, você mudou a sua alimentação, né? Mudou o estilo de vida. Você inclusive apareceu em vários programas de televisão, né? Por exemplo, a Fátima Bernardes e outras mídias Uhum. ali. E, cara, você foi um ícone, né? Um ponto incentivador tanto para as mulheres quanto para os homens, que você mostrou que depois de um trauma, depender da gente, a gente pode se superar e muito, né? E isso ficou muito marcado para todos nós de uma forma muito positiva, né? Então, assim, É, você hoje é um ícone de superação. Você quer falar um pouquinho sobre isso, a sobre gente, isso para a a gente? gente tem a gente tem um estereótipo muito grande de pessoas que são acometidas pelo câncer que acabam emagrecendo muito, ficando muito debilitados, e a grande maioria não chega, principalmente no câncer de mama, não chega nessa situação, a menos que seja um câncer metastático, câncer de cabeça e pescoço, que acabam afetando muito a alimentação. Mas, na maioria, o que acontece é que a gente incha muito. Durante o tratamento com medicação, e é um coquetel mesmo, são muitos remédios, além da quimioterapia. E um monte de remédio também para te preparar para a quimioterapia. Eu acabei engordando 20 quilos só durante o tratamento de quimioterapia.
Então, eu Caramba. engordei muito. E naquele momento eu treinava e assim, eu sempre comi muito, eu sempre treinei muito. Passei a treinar com intensidade muito mais baixa, mas continuei comendo do mesmo jeito. E aí fui engordando e inchando. E aí depois que todo o tratamento passou, que eu dei aquela respirada, que eu disse, ah, tá, beleza. Agora eu já venci isso aqui, vamos agora cuidar de mim um pouquinho. Eu queria voltar a competir, queria voltar a treinar com uma intensidade maior. E aí foi quando eu conheci o Dr. Clayton e a gente fez uma reprogramação da minha alimentação. Eu emagreci 32 quilos, porque eu achava que eu comia saudável, mas na verdade eu não comia tão saudável assim. Porque às vezes até o franguinho grelhado que a gente vai comer no restaurante, a gente acha que ele é saudável, mas ele não é tão saudável assim. Ele foi frito no óleo de soja, ele leva tempero pronto, cheio de glutamato, nitrito, nitrato, e que são coisas que afetam diretamente a saúde da gente. O câncer, ele se alimenta basicamente de açúcar. Então, o açúcar também foi uma coisa que eu fui tirando da minha vida. Eu cheguei a passar quase 2 anos sem comer açúcar. Hoje, eu já como com mais moderação. Agora, no puerpério, depois e na gravidez, eu acabei abusando um pouco mais, mas aí a gente vai regulando e é aquele equilíbrio, né? A gente tem uma fase que a gente come mais um pouquinho, come menos. Quando eu estou treinando bastante e em período de competição, eu acabo regulando muito mais do que nesses períodos mais livres. Ah, Ah, bacana. professor Rodney. É isso aí. Eu acho que nesse momento, né, Babi, também de pandemia, a gente acaba que, querendo ou não, o açúcar entra também um pouquinho, né? A gente fica meio ansioso aí, e acaba que come um pouquinho a mais. Tenho Sim, sofrido com com isso. certeza. Então, A aqui em gente em casa o casa, dia todo, a gente inventa de cozinhar, a gente inventa de comer fora da dieta. A ansiedade, com certeza. Inclusive, o Dr. Clayton ele tem feito lives periódicas tratando desse assunto, de como a gente se né? planejar durante a pandemia, para que a gente consiga manter, já que a gente não está com uma rotina de atividade física tão bacana, que pelo menos a alimentação ela esteja melhor, né? Sim, com certeza. Poxa, muito bacana, viu? Muito bacana, Babi. E agora vamos lá em relação à representatividade que você é em relação à mulher na luta, Babi. Você faz um trabalho que você é uma grande motivadora, né, da inserção de mulheres nas artes marciais, principalmente no que tange o jiu-jitsu, né? Você, inclusive, tem um Uhum. canal chamado Mulher, acho que é Mulher na Luta, salvo engano, não Mulher é na isso? luta, exatamente. A gente E, sentiu uma dificuldade grande de encontrar mulheres que falavam das mulheres na luta. Então, a gente buscou, fez uma busca no YouTube, em matérias, e a gente sempre via um professor homem falando da sua turma feminina ou um homem falando dos benefícios do jiu-jitsu para as mulheres. E a gente sentiu falta de mulheres falando das mulheres no esporte. Aí foi como surgiu esse canal. Ontem, até antes de eu abrir uma caixinha de pergunta aqui no Instagram para poder ver o que a galera queria saber, um aluno da nossa equipe veio me procurar, perguntando, olha, minha noiva está querendo treinar e tal, só que ela tem muita vergonha, ela queria uma turma feminina. E eu, inicialmente, era contra a turma feminina, porque se eu luto tanto pela igualdade de gênero, pela equidade de gênero, a gente está ali numa mesma situação, eu achava que uma turma exclusivamente feminina, ela ia ser mais um instrumento de segregação, a gente se afastar e ser um treino diferente do treino com os meninos, do treino misto. Mas depois que eu assumi a minha primeira turma feminina, e aí isso eu devo, como várias outras coisas, eu devo totalmente ao professor Rodney, que me fez esse desafio, me propôs, me colocou à frente de uma turma exclusivamente feminina, eu fui entender a necessidade desse ambiente, principalmente para mulheres que não conhecem o esporte, que querem ter o primeiro contato, para se sentir à vontade
E aí depois que elas se sentem à vontade, que elas conhecem, elas vão para as turmas mistas tranquilamente. Mas para o primeiro contato, a turma feminina ela é fundamental. Sim, realmente. Eu também mudei muito a minha perspectiva em relação a isso, sabe? Eu sempre pensei muito que nem você, né? Que assim, que misturar, eu acho que não tinha nada a ver, né? É óbvio que a gente tem até esse tópico que eu coloquei aqui, que o jiu-jitsu, ele ainda há preconceito, né, dos maridos, dos companheiros, namorados e da própria mulher, mas eu sempre achei que não deveria de ter essa diferenciação, né? Mas hoje eu penso diferente, eu acho que realmente é bacana, sim, né? Não que não possa, né? Não que a mulher de forma nenhuma, Olha absolutamente a não Asla possa, aí, da Mulher na Luta também. mas que também tem até por conta de força, né, de competição, né, da mulher às vezes sentir mais à vontade até conseguir conhecer o jiu-jitsu na sua essência, conseguir se ver inserida ali naquele ambiente. Então a gente tem que respeitar os limites de cada um, né? Você tocou num ponto muito importante, porque para além da porta de entrada, para o acolhimento dessa mulher que não conhece o esporte, a gente tem também a questão do treino de competição. Então, não Sim. adianta, a gente treina junto, a gente já treinou muito, mas eu não tenho como medir força com você, mas eu tenho como medir força Sim. com uma mulher quando a gente está em igualdade de condições. Porque até um homem que tem o mesmo peso que eu, a gente tem diferença de força. Então, o Sim, treino sim. com outra mulher, com o corpo de outra mulher, com a anatomia de outra mulher, é importante para me preparar para a competição. Então, não é que a turma exclusivamente feminina vai ser uma turma onde o treino é mais fraco. Não, não é. Muitas Não. vezes o treino é muito mais pesado, que às vezes Sim. com um companheiro de treino homem, ele dosa muito mais a força, a gente acaba fazendo menos força e pensando mais, mas quando é uma mulher com uma mulher, aí o bicho pega, meu filho. Então, aí a gente troca força mesmo, aí a gente luta, como diz lá na minha terra, a vera. É. E eu pessoalmente, sabe, eu acho até mais divertido de ver, viu, as mulheres nas competições do que os homens. Porque normalmente o homem, ainda mais aquele que está acostumado com a competição, ele vai meio que fazer o ponto e tal, aquela coisa, dar uma segurada. A mulher normalmente não tem muito dessa, não. Vai pro pau mesmo e a gente vê o jiu-jitsu raiz, né, saltando ali aos olhos. Muito bacana. Eu acho que tem muito de uma questão histórica de assim, a mulher, quando ela está. É inegável, o jiu-jitsu ainda é um esporte predominantemente masculino. Então, Sim, quando a sim. mulher ela se propõe a estar nesse ambiente e romper essas barreiras do ambiente masculino, ela dá muito de si para poder provar que ela está ali porque ela merece estar ali, porque ela quer estar ali, porque ela gosta de estar ali e não por qualquer motivo outro qualquer. Com certeza. Eu, assim, faço das suas as minhas palavras. Cara, muito bacana. Eu vejo, assim, as competições femininas. Nossa, é muito legal. Eu não sei se você assistiu o UFC, eu acho que foi o retrasado da Mackenzie dando aquela chave de perna. Você vê que Inédita no isso é UFC, que a gente nunca tinha inédita, tido um leg inédita. lock no UFC. Pois é, e para você ver a técnica, né? Uma técnica assim Uhum. que acho que nunca ninguém mostrou, pelo menos ali no UFC, né? Eu sou É, super fã, adoro, acompanho. eu sou fã também. Babi, quando você começou, né, falando ainda nesse aspecto feminino, né, da mulher no jiu-jitsu, você, não só quando começou, mas ao longo da sua estrada, você chegou a sofrer algum preconceito, alguma coisa nesse sentido, por parte de alguém, por parte de alguma familiar? Assim, Léo, eu tive uma sorte muito grande de ser muito bem acolhida nos ambientes de treino onde eu cheguei sempre. É, historicamente também, eu venho de uma família, eu tenho 5 irmãos homens, eu sou a única mulher. Então, os ambientes masculinos sempre me foram muito comuns. No handball também a gente tinha equipe feminina, masculina, mas eu sempre acabava treinando com os meninos também. Então,
perpassar aí por esse ambiente masculino, para mim, sempre foi muito tranquilo. Eu sempre lidei com as questões de gênero numa boa, entendendo. Eu sei que a gente, nosso país é muito machista, nossa sociedade é muito machista, e eu busco sempre a estratégia do diálogo para a gente ir desconstruindo alguns momentos ali que a gente, porque até eu sou em alguns momentos machista. Então, eu fico sempre refletindo sobre a minha conduta para poder ir melhorando. E sempre que eu tenho uma oportunidade com vocês, a gente está conversando também e a gente vai evoluindo. E eu vejo que a gente tem discussões fantásticas. Inclusive, a gente tem um grupo dos faixas pretas do Mestre Del. Acho que, se eu não me engano, são 57 faixas pretas formadas pelo Mestre Del nesse grupo. Eu sou a única mulher. E neste ambiente a gente discute gênero, a gente discute racismo. E essa semana, inclusive, a gente fez uma reunião virtual para discutir essas questões. Então, a gente está sempre muito preocupado em tornar o ambiente da nossa academia um ambiente acolhedor. Eu sei que em muitas academias, mundo afora, mulheres sofrem muito preconceito. Eu, graças a Deus, praticamente não enfrentei. Barreiras comuns, lógico, mas preconceito mesmo eu nunca enfrentei. E eu percebo que, dentre a gente, e principalmente os faixas pretas, os professores, estão todos muito preocupados sempre em proporcionar um ambiente com uma equidade maior. Sim, com certeza, de fato. Eu acho que é um dos nossos diferenciais, né? Um dos Sim, diferenciais da nossa família, né, Babi? É uma coisa que eu me senti muito acolhido também na família Del desde o início, porque lá, como o grande mestre, né, Del sempre falou, você pode ser um médico, um advogado, um lixeiro, né? Enfim, em cima do tatame você é igual, né? Você é igual, e lá de fato a gente leva isso, a gente faz amizade, nós temos ali uma verdadeira irmandade e um cuida do outro ali, né? sim. É um esporte que tem esse aspecto, e ainda mais falando agora da nossa família, eu acho que é um diferencial muito rico, muito valioso, porque ali de fato um cuida do outro. A gente briga, a gente se desentende como qualquer família, mas a gente tem empatia, né? Nesse mundo doido que nós vivemos, nós nos preocupamos um com o outro ali. Maria Luísa, que é também do projeto Mulher na Luta, ela tem uma frase que eu acho fantástica. Ela diz que a maioria dos esportes de combate, a gente afasta o oponente. O jiu-jitsu, a gente traz ele para perto da gente. Então, só Sim, isso já faz com que a gente esteja muito mais unido. E aí ainda tem todo o diferencial do Mestre Del e da formação que ele deu para a gente e de como ele transformou vidas ao longo desses anos. Muitos dos meninos aí, a gente teve live recentemente com o Bernardo, com o Cristiano, meninos que estão com o Mestre Del desde a infância e que transformaram suas vidas com o exemplo do Mestre Del. Então, a gente que passou tanto tempo ao lado dele, aprendendo com ele, bebendo ali na fonte, eu acho que não tem muito, acho que é meio que uma seleção natural. A gente só se forma professor quando a gente acaba se comprometendo com o legado dele e a multiplicar o que ele nos ensinou, né? é verdade, Babi, com certeza. Mandar um salve aí pro seu padrinho, Beirão, né? É isso, né? Tá chamando Ele alguém para mesmo. tomar onda ali. Professor também aceito, viu? Professor Beirão aí, grande amigo e inspirador da minha esposa Lidiane Xavier. Não sei se ele vai fazer essa conexão. Com Advogado previdenciário certeza, também. com Então, certeza. junto. Ela sempre fala dele. Um abraço aí, viu, professor? Babi, o que você acha que a gente pode fazer para que o jiu-jitsu ganhe uma adesão maior do público feminino? Ó, tem a filha branca aí reclamando também, ó, que acaba virando aluna, filha querida, a gente seguindo o exemplo do mestre Del. Então, você falou da questão de como estimular a participação feminina no jiu-jitsu, é isso?
Isso. Eu acabei Isso, desconcentrando um pouquinho exatamente. aqui, lendo os comentários. Então, eu acho que o primeiro grande passo é essa questão da discussão e visão dos professores em proporcionar um ambiente acolhedor para a mulher. A mulher não vai chegar num ambiente que seja muito hostil para ela. Então, se a gente chega numa academia com aquele resquício dos pit boys, com um monte de cara sem camisa, falando palavrão e num ambiente onde você não levaria a sua filha. A mulher, ela não vai querer estar nesse ambiente. Então, assim, você é pai de uma menina e tem determinados ambientes que você não quer levar sua filha. E os ambientes das academias, eles não podem ser esses ambientes de antigamente, de pit boy, de brigador de rua. Sim. A gente, na equipe Dell, naturalmente, a gente não tem já esse tipo de ambiente por conta da formação que a gente teve. Mas a gente percebe que ainda existem academias que têm esses ambientes. Então, para quem quer atrair o público feminino para sua academia, o primeiro passo é esse. Vamos educar todos os que frequentam essa academia. Ele tem que ser um ambiente onde você levaria seus filhos, um ambiente onde você se sinta bem. Não pode ser um lugar onde as pessoas não lutam, as pessoas brigam, as pessoas querem. É lógico que eu não estou falando que não tem que ser um treino duro, que não tem que ter porrada, tem que ter porrada, nosso esporte é de porrada. Mas porrada é diferente de briga. É diferente de gente que mal educada que não sabe receber uma visita. Você recebeu uma visita, a mulher vai fazer um treino e no primeiro treino você chega lá e você quebra o braço da mulher, ela não vai voltar nunca mais. Como não vai voltar uma criança, como não vai voltar uma pessoa mais velha que está ali buscando o esporte, não pelo viés competitivo. Acho que nem competidor vai querer um ambiente hostil desse, né? Porque você se machucar e passar 6 meses de molho para poder depois voltar do zero para poder conseguir competir de novo, acho que não é um ambiente saudável para ninguém. Sim, é verdade. Acaba que o que você falou aí serve não só para mulher, mas para todo mundo, né, Babi? O Bernardo estava até falando na live dele que quando ele entrou bem novinho, com 9 anos, uma coisa que chamou a atenção, né, da mãe dele, no sentido de matriculá-lo lá na academia, foi justamente aquela rigidez do mestre como se fosse um pai mesmo, né, chamando atenção, exigindo boas notas, né, exigindo disciplina, horário, respeito para com o próximo. Então, eu acho que de fato isso é muito importante, né? Tem aqui, ó, O esporte é Maria muito. Motivada, Maria aqui, ó, é a esposa do Roger, aqui eu tô conseguindo ver aqui, ó. É ela. Ah, O que ela tá. está falando aí Então, é esse que a gente acolhedor inclui tem. também o banheiro, inclui também o banheiro, peraí, o banheiro, as roupas que a gente usa, nossa pausa para arrumar cabelo, tudo. Também tem isso, né, Porque, Babi? sim, um dos diferenciais da aula exclusivamente feminina essa, é a empatia. Eu consigo me colocar no lugar da outra e saber. Meu cabelo é muito grande. A gente tem meninos que têm cabelo grande também. A gente tem nosso Black Belt aí, João Sim, Ricardo, que tem o cabelo grandão. E num determinado momento ele vai precisar prender o cabelo. Então, sim. no Mulher na Luta, a gente fala bastante sobre isso. A gente tem um vídeo, inclusive, falando só sobre essa coisa do cabelo. Na competição, eu tô com meu cabelo muito bem preso, eu não vou parar se tiver uma pegada no meu cabelo, mas no treino, a gente pode fazer uma pausa para arrumar o cabelo e continuar sem Sim. precisar arrancar os tufos de cabelo no meio do treino. É. E treinar com outra mulher faz com que a gente se sinta mais à vontade nesses momentos, né? Não, com certeza, eu acho de suma importância ter um ambiente também, né, propício para receber os atletas, tanto homens quanto mulheres, para que eles se sintam à vontade e que possam também ter ali todos os A elementos gente não ali. está mais na época de academia super fedorenta, kimonos Sim, imundos,
e que eram aqueles calabouços que quando a gente descia, e eu sou dessa época, quando a gente descia era aquele, para a gente que treinava a gente já não sentia mais, mas qualquer pessoa que fosse de fora do esporte, fosse descer, era aquele fedor horrível, aquele monte de gente suada de kimono que passava um mês sem lavar. Então, a realidade das academias não é mais essa, a gente não tem mais espaço para esse tipo de jiu-jitsu no mundo hoje. Nem de porradaria, nem de professor que bate em aluno, nem de corredor polonês, nem de sujeira. Então, essa não é mais a realidade do nosso esporte, né? Com certeza. Babi, agora mudando um pouco a vertente, mas na mesma linha, em relação às competições, você acha que há diferença no tratamento entre homens e mulheres? Se há mais investimento em um do que em outro? O que você acha que há essa diferença de gênero nas Léo, competições? minha opinião sobre esse tema é bem polêmica e eu acabo divergindo de muitas das meninas nos meus grupos femininos. Porque eu entendo que federação, governo, o Estado, ele tem sim fomentar o esporte igualmente para homens e mulheres. Então, independente de gênero, a gente tem que ter um fomento igual. E o que a gente precisa é estimular a maior Sim. participação das mulheres nas competições. Agora, quando a gente passa para eventos que são eventos comerciais, a exigência atual de que a premiação de homens e mulheres seja igual, eu acho injusta. Porque se na categoria feminina eu tenho 10 meninas inscritas e eu tenho 1.000 caras inscritos, o dinheiro de inscrição do feminino não me proporciona pagar a mesma premiação para as mulheres do que para 1.000 caras inscritos. Então, eu acho que a gente tem que vir muito mais lá de baixo. Não é uma questão de, no jiu-jitsu profissional, eu pagar melhor para eu estimular a participação feminina. Eu acho que o movimento é um pouquinho inverso. É o que você falou, da gente proporcionar ambientes melhores para que as mulheres venham para o esporte e, a partir daí, a gente estimular muito as meninas também, que elas não comecem pelo balé, que elas comecem pelo jiu-jitsu, e estejam no esporte desde a infância para estarem nas competições. E aí, a partir do momento que a gente tem uma participação feminina maior nas competições, a gente pode exigir prêmio igual. Agora, em eventos comerciais, a gente querer que um empresário ele pague o mesmo, eu acho um pouco complicada essa afirmação. Eu concordo muito com o professor Fábio Gurgel com relação a isso. Ele tem um vídeo, ele e Kira Grace, discutindo sobre essa questão da premiação de homens e mulheres no esporte. E minha posição é bem divergente da posição da professora Kira e se aproxima muito mais do professor Fábio Gurgel nesse aspecto de premiação com eventos particulares. Bacana. Na realidade, eu nem tinha me atentado a esse ponto que você trouxe, né, de premiação, e que, de fato, faz todo sentido, né? Então, talvez a gente precise mexer, precise motivar, né, a estruturar a base, né? A gente precisa motivar que as mulheres comecem ali, né, que a gente consiga trazer o maior público feminino para que, daí sim, a gente consiga inseri-las nos campeonatos, inseri-las nos eventos, né, e que atrai a atenção e poder modificar essa realidade, né? Mais um dado do professor Fábio Gurgel, eu não sei exatamente qual a fonte dele, mas ele afirma em muitos dos seus discursos que dentro do jiu-jitsu a gente só tem 3% dos praticantes que são competidores. Então, a gente está ali nos campeonatos o tempo inteiro e que visa a profissionalização. Então, toda a outra gama de praticantes do jiu-jitsu, eles estão ali por outros objetivos. Ou porque amam a arte marcial, ou porque querem desopilar, querem emagrecer, querem fazer amizade, socializar. Então, a gente tem que entender o jiu-jitsu como uma arte marcial que tem um viés competitivo, que tem um pedaço dele que é o jiu-jitsu esportivo.
A gente acaba muito, quando a gente está discutindo sobre jiu-jitsu, discutindo muito o jiu-jitsu esportivo e não a arte marcial. Eu acho que a gente precisa sempre refletir um pouquinho com relação a essa separação. Com certeza. Para você ver o nível aí do seu padrinho, né? Olha só, rapidinho. Ixi, espera aí que isso sumiu aqui. A igualdade tem intrinsecamente a equidade embutida. Que é isso, hein? Você vê que É, falou tudo aí, falou tudo. Espera só um pouco. porque, Babi, na verdade, não somos iguais, né? Mas essa discussão é boa. sim, com certeza. Babi, nós temos aí 10 minutinhos, tá? E tem Eita, passou muito rápido. passa rápido, né? Eu acho que a gente precisaria de no mínimo mais meia hora aqui para fechar pelo menos mais um livro. Mas tudo que é bom passa rápido, né? Só duas perguntinhas para a gente fechar aqui, tá? Eu vou até adiantar as perguntas para você dimensionar aí o tempo, tá bom? Uhum. Primeiro, eu quero saber, o que eu sempre pergunto para os faixas pretas, o que é ser uma faixa preta para você? Qual é esse caminho? O que é ser hoje para você? Você olha, faixa preta é isso, né? É ser isso, é todo o caminho que às vezes a vitória não está nem na faixa preta em si, mas está naquele caminho, né? O que é ser o faixa preta para você e o que você passa hoje para os seus alunos, para os seus alunos, o que é ser um faixa preta. E, por último, algumas palavras sobre o mestre Del. Aí você dimensiona o tempo aí. Então, eu acho que ser um faixa preta é estar no início da sua vida no jiu-jitsu. Eu acho que a partir da faixa preta é quando a gente consegue ter uma dimensão maior do que é o jiu-jitsu e a gente passa a não ser só aluno, porque a gente vai continuar sendo aluno para o resto da vida, mas a gente passa a ser exemplo também. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de dissociar a arte marcial do jiu-jitsu esportivo, porque eu acho que um cara, para ele ser faixa preta, ele não pode ser só um bom porradeiro, um bom competidor. Eu acho que envolve muito mais coisas. Nós somos exemplo. E aí, já linkando com a questão do mestre Del, eu acho que, para mim, hoje, ser uma faixa preta é respeitar e levar o legado do mestre Del para onde quer que eu vá. O mestre Del, ele costuma dizer que onde tiver uma lona estendida e duas pessoas praticando, aquelas pessoas ali são donas do jiu-jitsu e elas estão ali para mostrar o jiu-jitsu para o mundo. Então, eu acho que é garantir esse legado, garantir que as pessoas continuem praticando, difundir o jiu-jitsu. Eu acho que ser faixa preta é isso, é ser um exemplo, é estar com os alunos e passando esse legado à frente, né? Sim, com certeza. E eu faço coro aí às suas palavras, porque, na minha opinião, também o faixa preta, a partir do momento que ele amarra uma faixa preta na cintura, ele não é só mais um porradeiro, ele não é só mais um aluno, apesar de continuar sendo, e ele não é só um praticante, ele é um educador, né? Porque eu também sou. Muito obrigado, viu, professor Beirão? É muito bom aí ser assistido pelo senhor e por todos vocês que estão aí nos acompanhando. E porque, assim, por exemplo, eu fiz, né, direito, foram 5 anos, você fez também a sua faculdade, hoje está no terceiro, quarto, quinto mestrado aí, se Deus quiser. Assim, por exemplo, o direito foi 5 anos, a gente já sai com, enfim, vai estudar, vai trabalhar aquela coisa toda, mas foram 5 anos. E o jiu-jitsu, né? Normalmente os cursos superiores são 4, 5 anos para você se tornar. E o jiu-jitsu, normalmente você não se torna faixa preta com menos de 7, 8, 10 anos, né? Ou seja, é quase o dobro, né? E aí você tem aquela missão, não só de ser porradeiro, não só de ser o melhor, porque a gente não é dono do jiu-jitsu, né? Como você bem falou, quando as pessoas praticam jiu-jitsu, elas usufruem ali do jiu-jitsu também, né? Todos nós somos donos do jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu não é propriedade de ninguém, né? E a gente passa a ser um educador, e isso que me motiva, né? Agora eu sou um recém-faixa preta e me motiva ainda mais continuar nessa linda arte que a gente escolheu, que é o jiu-jitsu, e melhor ainda, por meio da nossa família, né? É muito bacana isso. Me motiva, eu acho que nos motiva também, dentre irmãos. Vamos lá, doutora.
últimas palavras, quer deixar algum recado aí? Eu quero agradecer, foi muito bacana, matar um pouquinho a saudade aqui, pelo menos da resenha, mandar um beijão para todo mundo, nossos irmãos da família Del, a galera que não é da família Del, mas que aprecia o jiu-jitsu. Valeu, galera. Foi muito bom. E vamos aí, para a semana mais uma live, vamos mantendo E é isso contato, aí. porque é o que a gente tem nesse momento, né? A gente não está tão agarradinho quanto a gente gosta, mas a gente está aqui mantendo a nossa união firme. Então, que bacana. Então, logo, logo teremos aí, já temos uma família de jiu-jiteiro aí, né? O Pedro, faixa marrom, já da família também. E logo vai Pois ter o é, Bernardo, também outro Bernardo logo, campeão. logo. Vamos terminar. Primeiramente, a gente agradeço muito, nós agradecemos muito essa oportunidade mais uma vez, né? E vamos terminar com o nosso jargão, né? O nosso hino do Mestre Del. Vamos lá? Vamos Com lá. jiu-jitsu, Com jiu-jitsu, pelo pelo jiu-jitsu, jiu-jitsu, sempre jiu-jitsu. sempre jiu-jitsu. Isso Del, aí. Del, Del, né não? Del. Falou, Babi, um abraço, boa noite, viu? Pessoal, Boa brigadão. noite. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Até.